sistema invisível que controla a nossa vida. Olha só, você já se perguntou o porquê, de forma inconsciente, a gente consome tanta coisa negativa? Eu não sei se tu consegue analisar ou perceber isso, mas presta atenção nas top 10 músicas do Spotify, ou então nas trends, ou então no nosso lanche, ou então na nossa roupa, ou então nas joias. De uma forma geral, muita coisa acontece para que tu entenda isso. Agora pensa o seguinte, com base nessas perguntas que eu te fiz, me responde o porquê tudo também precisa dar prazer imediato. Porque tudo tem que ser tão rápido. E quase tudo envolve poder, desejo e luxúria. Eu vou te explicar um pouquinho sobre isso. Tu vai começar a pensar um pouquinho fora da caixa. Mas antes disso, eu já te peço para que tu te inscreva nesse canal. Nesse canal a gente está buscando de fato muito conhecimento referente a nós mesmos. Então me ajuda, te inscreve no canal e deixa o like, beleza? Tem um mecanismo, na verdade um modelo, que ele se chama Sex Canva. Ele é moldado em 7 pecados capitais e ele está muito na indústria. Ele está muito inserido na indústria da música, na indústria da moda e diversos outros segmentos do mundo. E o Sexy Canva nada mais é do que um mecanismo que ele te prende aos nossos impulsos, meio que naturais, digamos assim. Os impulsos mais primitivos. E você pode pensar que isso está muito distante da nossa realidade, por exemplo. Ah, Rian, isso está muito longe, isso está lá na música, está na indústria, está lá no caso do P. Diddy, que de fato ele é a personificação do Sexy Canva e do quanto os elementos de pecado são necessários para que ele aumente ou apareça ou tome força. O caso em si, ele mostra de forma bem clara o quanto pessoas viciadas em dinheiro, fama e status enveredam por esse caminho. Não à toa a vida dele se tornou isso, entendeu? Mas a gente também parte de um pressuposto mais nacional, mais regional. Vou te dar um exemplo. Quantos e quantos cantores que a gente conhece que eles passaram anos sem estourar uma música? Porque ele criava a música na sua casa, ele não tinha esse conhecimento, e aí ele começou a notar o que a grande indústria fazia, o que as pessoas que já tinham alcançado o sucesso faziam. E aí ele começou a adotar essa medida. Às vezes o cara nem sabe que ele está enveredando por esse caminho, mas ele vai. Assim como também quem consome. Por exemplo, hoje a moda é... Eu vou citar uma moda assim, tentar buscar da cabeça. Por exemplo, hoje a maioria das meninas gosta de um cara tatuado com um cara de bandido, ou então um cara que não presta. Tá? Você consegue me entender que existe um molde que ele vai trazendo para a sociedade através da música ou então desses segmentos e ela acaba se tornando nossa. E você pode pensar que eu estou muito distante, ou que ela está muito distante da sua vida. Mas não, ela está bem próxima, ela está no cotidiano. Eu vou colocar agora na tela top 10 músicas que estão no Spotify. E pode ver, pode notar, as 10 músicas elas falam de luxúria, traição e pecados capitais. Conforme eu disse, essas são as top 10 músicas do Spotify que falam sobre luxúria e falam sobre os pecados capitais. Mas também tem outras áreas. Por exemplo, na comida, eu citei a música, mas ela está em todas as áreas. Por exemplo, a comida. Hoje os comerciais de comida, eles sempre se mostram em excesso. Você pode ver, são 4 carnes em um hambúrguer, são 5 carnes. Principalmente no Bob's a gente vê muito. E quando a gente vê o anúncio do Bob's fica evidente que ele tenta mostrar essa questão do Sexy Canva na gula, na estética das pessoas. Quantas e quantas vezes a gente está andando na rua e vê aquela pessoa com a boca enorme. Ficou normal aquela anomalia de berço. E isso acontece devido ao Sexy Canva. E eu nem vou citar a questão das selfies provocantes, das redes sociais chamativas. Às vezes até pessoas que têm relacionamento, elas adotam um padrão sexual nas suas redes sociais porque elas acham que as redes sociais são moldadas naquele padrão. Justamente por isso.
E o Sexy Canva, ele não moldou somente os nossos padrões comportamentais, ele moldou também a forma como a gente ama as pessoas. Hoje os relacionamentos são descartáveis. Por exemplo, se eu tenho uma namorada aqui e a gente namora há anos, tem uma entrega, mas a gente brigou, teve um problema. As pessoas em nossa volta vão querer que a gente vá para a festa. Se porventura a gente separou uma semana, é o suficiente para que uma pessoa fique com outra sem culpa, por exemplo. Isso se moldou também através do Sexy Canva, através das músicas, através das relações próximas, através de tudo. Então, você tem que entender que essa situação ela é muito gravosa, ela é muito danosa para a sociedade em si, onde tudo fica descartável. E em casos mais extremos, a gente tem também a questão do sexo, onde o sexo ele virou uma moeda de troca, onde uma pessoa quer andar numa lancha, onde uma pessoa quer uma experiência diferente num restaurante e topa um sexo com uma pessoa do qual ela não tem afinidade, ou então que ela nem gosta daquele padrão de pessoa. Às vezes a pessoa é mais idosa, é mais velha, é mais novo. Ela topa devido ao status, devido a uma outra situação, aquela moeda de troca. E como eu disse, o P. Diddy, ele é a personificação disso, que foi instaurado pelas grandes indústrias e posteriormente pessoas que viraram marcas, cantores. Hoje está rolando o julgamento dele lá nos Estados Unidos e se tu pegar os relatos das vítimas, que naquele momento nem era vítima, era parceiro. Por quê? Porque achava aquilo interessante, até ser drogada e ser colocada em uma situação muito desvantajosa. Então onde eu quero chegar nessa situação? O Sexy Canva ele não tem limite. Ele vai te impor goela abaixo a sociedade inteira, padrões de comportamento que te moldam para coisas negativas. Bom, então, no fim das contas, o que eu quero te falar? Esse sistema está enraizado e a gente não consegue fugir dele, mas a gente consegue diminuir a inserção dele na nossa vida. Então, o que tu precisa fazer? Se atentar a esses comportamentos. Tu precisa te conectar contigo mesmo e ver os teus limites, até onde tu ia antes de andar com certas pessoas, de falar certas coisas, de escutar certas músicas e começar a tomar cuidado. Infelizmente, é isso que a gente pode fazer, porque não tem como fugir muito desse comportamento, desse padrão. Então eu te digo, não deixa que esse sistema te use, porque ele vai te usar até o fim. Bom, eu acredito que esse vídeo deu pra gente conversar sobre um tema bem importante, onde poucas pessoas falam. Então eu te convido a te inscrever nesse canal, tá aqui com a gente nessa jornada de busca e conhecimento, beleza? Até o próximo vídeo, deixa o like e te inscreve.